Um bom fim de tarde a todos, um bom início de noite. Sob a proteção de Deus e em nome do povo itauense, após conferido o quórum, eu declaro aberta a presente sessão ordinária. Eu peço para a vereadora Juliana Mater que faça a oração da noite. Boa noite, presidente, boa noite a todos. Vamos meditar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vos ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Amém. Amém. A ata da sessão anterior está em votação. Aprovada. Eu peço para a secretária da mesa, vereadora Cláudia Calisto, para que faça a leitura das matérias. Comissão de Finanças e Orçamento. Prestação de contas do exercício financeiro de 2020 do município de Itaú de Minas. Relatora Cláudia Calisto Simão Fonseca. Segue parecer dessa relatoria acerca da prestação de contas do exercício financeiro de 2020 do município de Itaú de Minas, no qual sou pela aprovação das referidas contas conforme exposições de motivos abaixo. Um breve resumo dos fatos. No dia 10 de julho de 2023, a Câmara Municipal de Itaú de Minas recebeu o ofício de número 11.196/2023, que encaminhou os documentos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao julgamento das contas municipais do exercício de 2020. No parecer elaborado pelo ilustre conselheiro Liturgo Mourão, foram analisados os principais itens que devem ser investigados em um procedimento de prestação de contas, que são os seguintes. Primeiro, o cumprimento dos índices e limites constitucionais e legais quanto às ações e serviços públicos de saúde, manutenção e desenvolvimento do ensino, despesa com pessoal, repasse de recursos ao Poder Legislativo. 2. A análise da abertura e execução de créditos orçamentários e adicionais, examinando a realocação de recursos orçamentários e os decretos de alterações orçamentárias. 3. O conteúdo do relatório do controle interno. 4. A execução das metas do Plano Nacional de Educação. 5. A apuração do índice de efetividade da gestão municipal. Como resultado desse análise, os doutos conselheiros da Egrégia Corte Estadual de Contas decidiram por unanimidade aprovar as contas do gestor responsável pela Prefeitura Municipal no exercício de 2020, senhor Ronilton Gomes Sintra. Posteriormente, a excelentíssima presidente da Câmara Municipal, senhora Maria Helena de Oliveira Faria, determinou a notificação acerca do parecer TSE, em Minas Gerais, ao gestor do exercício financeiro de 2020 e ao prefeito municipal da administração atual, além de ter ordenado o envio dos autos do processo legislativo à Comissão de Finanças e Orçamento. A ilustre presidente do Conselho Federal de Orçamentos, da comissão, vereadora Juliana Mater, designou como relator o vereador Fabiano Gomes de Lima,
ao depois no dia 8/8/2023. O ilustre ex-prefeito apresentou sua defesa prévia. Ademais, após revisão acerca da composição da Comissão de Finanças e Orçamentos, detectou-se um erro quanto à composição da referida comissão, sendo nomeada a vereadora Cláudia Calisto como a nova relatora, tendo em vista que o vereador Fabiano Lima não era um membro da Comissão de Finanças e Orçamento, e sim o vereador Roberto Vieira. Essa relatoria valeu-se do bem elaborado parecer do vereador Fabiano Lima e adotando como parâmetro de seu voto que segue abaixo. É o sucinto relatório, passo à fundamentação. Da fundamentação, no ano de 2020, foi um ano em que eclodiu a pandemia do Covid-19 e houve um déficit na arrecadação do município de R$ 275.305,40. Esse déficit acompanha um movimento de perda arrecadatória que vinha correndo desde o segundo semestre de 2016, decorrente, sobretudo da arrecadação e do bloqueio ilegal pelo governo do Estado de Minas Gerais, de diversas verbas que deveriam ter sido transferidas aos municípios mineiros, em especial decorrentes da repartição tributária do ICMS, IPVA e Fundeb, fazendo com que as prefeituras municipais, inclusive a Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, amargasse uma crise fiscal e orçamentária sem precedentes. Diante deste quadro, o gestor responsável envidou diversos esforços para lidar com esta crise fiscal aguda, a começar pela realização de diversas reformas internas, visando economizar, garantir a continuidade dos serviços públicos prestados, de forma a afetar o mínimo possível o destinatário último do orçamento municipal, que é o cidadão. Apesar de não ter sido possível conter todos os efeitos dessa grave crise fiscal, apesar de toda a crise vivida, a administração conseguiu investir bem mais que no mínimo em saúde e educação no exercício financeiro de 2020, respectivamente 31,8% e 25,52%, assim como ocorreu nos demais exercícios financeiros de sua gestão. Adotando esses fatos como premissa da forma como foi feita no parecer prévio, analisaremos os demais fundamentos constantes do parecer prévio e que resultam no afastamento de todos os apontamentos irregulares. Do afastamento do primeiro apontamento, tipo por irregular, abertura de créditos adicionais sem recursos disponíveis. A unidade técnica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais informou que foram abertos créditos adicionais sem recursos disponíveis no importe de R$ 1.433.153,68. Contudo, no tópico de 2.2 do seu parecer prévio, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais afastou o apontamento tido por irregular, demonstrando que havia recursos disponíveis na fonte 100, recursos ordinários na monta de R$ 2.255.395,12. Como esta fonte de recursos não é vinculada ao pagamento de despesas específicas, esses recursos poderiam ser utilizados para cobrir esses créditos adicionais abertos, ainda que sem recursos disponíveis em outras fontes. Deste modo, ficou descaracterizado o apontamento inicial, sendo reconhecido pelo TCE de Minas Gerais o cumprimento do artigo 43 da Lei 4.320/64. O artigo 8, parágrafo único da Lei Complementar número 101/2000. Diante do exposto, sugiro que sejam acolhidas essas razões e seja ratificada a conclusão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a fim de que seja mantido o afastamento desse apontamento. 2. Do afastamento do segundo apontamento,
tipo por regular, despesas excedentes ao limite dos créditos autorizados. De acordo com a análise inicial da Unidade Técnica de TCE de Minas Gerais, houve empenho de despesas excedentes ao limite dos créditos concedidos, a monta de R$ 160.699,46. A despesa fixa pela Lei Orçamentária Anual, LOA, foi de R$ 53.195.400. Logo, essas despesas excedentes representariam um percentual de 0,30% da despesa total fixada. Considerando que se trata do percentual ínfimo, e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais decidiu que essas despesas excedentes não podem ser entendidas como relevante a ponto de macular toda a gestão anual, o que atrai a aplicação do princípio da insignificância, que descaracteriza a materialidade do apontamento inicial. Essa decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais se ampara não só em sua própria jurisprudência, mas também nas lições doutrinárias dos emitentes juristas, Nelson Hungria, Marcelo Ranger, bem como a jurisprudência do ex-Supremo Tribunal Federal do Estado Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, sugiro que sejam acolhidas essas razões e seja ratificada a conclusão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a fim de que seja mantido o afastamento desse apontamento. 3. Do afastamento do terceiro apontamento tido por regular despesas com pessoal acima do limite legal. Conforme demonstrado no tópico 2.3 do parecer prévio, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais decidiu pelo afastamento do apontamento inicial de despesas com pessoal acima do limite legal, com base em 2 fundamentos. Prazo para recondução dos limites suspensos em razão de decretos de calamidade pública no âmbito federal. Decreto Legislativo de número 6 de 2020. No âmbito estadual, Decreto Estadual número 47.891/2020, conforme o artigo 65, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eliminação de despesas excedentes no final do exercício financeiro de 2021. Conforme demonstrado no parecer prévio, a própria Unidade Técnica do TCE de Minas Gerais entendeu pelo afastamento desse apontamento com base nas razões discorridas no item A acima. Depois disso, ao verificar que o excedente foi eliminado ao final do exercício financeiro de 2021, entendeu por descaracterizado e indefinido este apontamento, fez que cumpridas as exigências legais. Diante do exposto, não sendo mais caracterizado o referido apontamento, ainda que ignorada a suspensão dos prazos da recondução das despesas excedentes, sugiro que sejam acolhidas essas razões, seja ratificada a conclusão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a fim de que seja mantido o afastamento desse apontamento. 4. Das demais recomendações feitas pelo TSE de Minas Gerais. Os demais tópicos do parecer prévio se referem a recomendações feitas à atual gestão municipal e que não têm condão de afetar a conclusão exagerada no sentido da aprovação das contas anuais de 2020. Voto. Diante de todo o exposto, recomendo ao egrégio plenário a aprovação das contas do exercício financeiro de 2020, acolhidos os argumentos, as razões e fundamentos que sustentam o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, já seguindo o anexo minuta do projeto de decreto legislativo, também no sentido de aprovação das contas. É o meu parecer, salvo melhor juízo, Sala das Sessões em 6 de setembro de 2023, Cláudia Calixto Simão Fonseca, relatora, pelas conclusões Juliana Mater e Roberto Gonçalves Vieira. Após conferido o quórum, coloco... Acabou? Aqui.
você vai ler o parecer? Você vai ler? Projeto de Decreto Legislativo número 01 de 2023. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, referente ao exercício financeiro de 2020. A Câmara Municipal de Itaú de Minas, Minas Gerais, aprova. Artigo 1. Ficam aprovadas integralmente as contas da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, referente ao exercício financeiro de 2020. Artigo 2. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 27 de setembro de 2023, Juliana Mater, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Cláudia Calice Simão Fonseca, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Roberto Gonçalves Vieira, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Agora sim, acabou, presidente. Após conferido o quórum, coloco em única discussão o projeto de decreto do Legislativo 01 de 2023, que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas referente ao exercício financeiro de 2020. Em discussão? Bom, como ninguém manifestou, então vamos colocar em votação. Coloco em única votação o projeto de decreto legislativo 01 de 2023. Em votação. Aprovado por unanimidade. Conforme publicado, comunico a realização da sessão extraordinária logo após essa sessão, conforme a pauta está divulgada. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, à Câmara Municipal de Itaú de Minas, encerro os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite. Pode começar? Já está aberto? Já. Sob a proteção de Deus e em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão extraordinária sem remuneração.
A ata da sessão anterior será votada na próxima sessão. Após conferido o quórum, coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar 02, que altera a lei municipal 02, que é referente ao Código de Postura do município de Itaú de Minas e dá outras providências. É sobre a maneira que vai acontecer as notificações de tudo que foi em desacordo com o que está no Código de Postura. Em discussão. Coloco em segunda votação o projeto de lei complementar 02. Em votação. Aprovado por unanimidade. Eu suspendo a sessão por 5 minutos para que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação emita o parecer em redação final ao projeto da Lei Complementar 02.
Reiniciando a sessão, eu coloco em única discussão o parecer em redação final. Coloca aí para ler. Pode ler. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na redação final. Projeto de Lei Complementar número 02, que altera a Lei Municipal número 02, Código de Postura do Município de Itaú de Minas, dá outras providências. Relatora Juliana Mater. A matéria em análise não sofreu emenda em seu texto original, e nada houve a retocá-la para adequá-la ao bom vernáculo. Sou pela aprovação, meu parecer, salvo melhor juízo, Sala das Sessões, em 3 de outubro de 2023, Juliana Mater, relatora, pelas conclusões, Cláudia Calice Simão Fonseca, presidente, Fabiano Gomes de Lima, membro. Prontinho, presidente. Coloco em única votação o parecer em redação final. Alguém tem alguma coisa para falar sobre o parecer? Não? Então, coloque em votação. Aprovado por unanimidade. Conforme já divulgado, eu convoco uma sessão ordinária para amanhã, 4 de outubro, quarta-feira, às 18 horas, para deliberar o projeto de lei que trata do crédito especial para o pagamento do piso da enfermagem. E logo após, uma sessão extraordinária para votação em segundo turno da referida matéria. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite.